1 Coríntios, capítulo de número 10, apenas versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 23, que diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Amém? Amém. Queridos irmãos, aqui nesta noite presente, o texto ora lido, que o apóstolo Paulo nos exorta, é um texto que traz um contexto de que Paulo estava enfrentando na igreja em Corinto. Aleluia. Porque a igreja em Corinto era uma igreja comum como esta, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Aleluia, Jesus. Porém, o apóstolo Paulo entende que, como mestre do reino, no reino de Deus, ele precisaria trazer algumas verdades para aquela igreja a qual estava sob o seu poder. E uma das verdades que ele traz é justamente esse texto a qual eu acabei de fazer menção, quando ele inicia falando da permissividade do ser humano. Quando ele diz que tudo lhe é permitido. O apóstolo Paulo não está falando nada estranho aqui. Haja vista que, se nós observarmos ao pé da letra, nós vamos entender que Paulo está falando da legalidade que o homem tem de fazer aquilo que lhe convém. Porque dentro do livre-arbítrio do homem, o homem pode fazer aquilo que ele bem quer. O homem pode fazer tudo que lhe é permitido fazer. Se nós partirmos para o campo do direito humano, nós podemos entender que o ser humano, ele tem direitos, né? E também tem deveres. E dentro desses direitos e desses deveres, das suas obrigações, também existem limites. Existem limites. E no campo cívico, já que nós estamos em um Estado democrático, nós podemos entender que também nós respondemos por algumas das nossas ações. Por mais que nós temos a nossa permissividade, o nosso direito, os nossos deveres, nós também respondemos por eles. E Paulo está falando aqui agora, trazendo para um conceito religioso, trazendo para um conceito cristão, Paulo está falando aqui de uma ética pautada na ética de Cristo, na ética cristã. Paulo está falando de um conceito cristão em que dentro desse conceito nós também temos permissividade para fazer aquilo que me convém. Só que se nós observarmos o texto do apóstolo Paulo, Paulo está dizendo que por mais que eu tenha direito de fazer aquilo que bem eu entender, eu preciso entender que esse direito nem tudo me é permitido. E é disso que Paulo está nos ensinando. Aleluia, Deus. Porque quando cristão nós somos, nós agora não vivemos como o mundo vive. Paulo chega a dizer em algumas das suas cartas que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo está dizendo isso? Porque o cristão, ele precisa entender que ele não é qualquer um. Aleluia. O cristão, sobretudo, ele é servo do Deus Altíssimo. Aleluia. O cristão, ele é servo do Deus Altíssimo. E como servo do Deus Altíssimo, nós temos uma conduta a zelar. Nós temos uma conduta a exercer sobre esta terra. E de que conduta é essa que Paulo está falando? Paulo está falando de princípios morais, de princípios éticos. Paulo está falando de como eu devo me comportar diante da sociedade que nós estamos inseridos. Aleluia. Paulo está falando de como eu devo me comportar diante dos homens.
Será que é de qualquer forma? Será que é de qualquer jeito? Será que não existe limite para o homem debaixo dos céus? O homem vive largamente, sem nenhum limite sobre a sua vida. Por isso que Paulo está nos aconselhando, ou melhor, nos exortando de que tudo me é permitido. Oh, meu Deus. Mas aí existe uma preposição que ele diz, mas nem tudo me convém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que há caminho para o homem que parecem ser direito, que parecem ser perfeito, bom, mas o seu fim é a morte. Oh, Espírito. Tem coisas que parecem ser até perfeitas aos nossos olhos, mas quando nós passamos para o campo cristão, nós precisamos entender que nem tudo nos convém. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Nem tudo nos convém. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque no livro de Mateus, capítulo de número 5, alguns versículos, versículo 13, versículo 14 principalmente, Jesus vai nos ensinar que nós somos luz e somos sal da terra. Aleluia, Deus. Significa que esse convém que Paulo está dizendo, que nem tudo nos convém, é porque eu sou luz e também sou sal. E eu não posso me misturar com o mundo. Eu não posso viver no mesmo processo que o mundo vive. Por quê? Porque eu preciso resplandecer no mundo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu preciso trazer uma temperança para o mundo através da palavra de Deus, através do meu conceito moral, através dos meus valores, dos meus princípios. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que é correto, a um Deus que é santo, a um Deus que é moral, a um Deus que não negocia a sua moral com ninguém. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito. Então, irmãos, Aleluia. tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Deus maravilhoso. Aleluia. Porque nem tudo aquilo que eu talvez penso que é bom para mim, pode não ser bom para Deus. Oh, Espírito. Tudo aquilo que parece ser bom para o meu amigo, para o meu filho, mas não vai trazer edificação para o mesmo. Por isso que eu preciso estar respaldado na palavra de Deus. Será que o que eu estou fazendo está trazendo edificação para a minha vida?